Nossos convidados já vão aparecer na sua tela. Em Brasília, nos estúdios da CNN, está o doutor Mauro Menezes, a quem dou meu boa noite. Bem-vindo ao Grande Debate. Boa noite, Carol. Muito obrigado. E no Rio de Janeiro está o doutor Rodrigo Rocha. Meu boa noite também. E agradecemos sua presença. Boa noite, Carol Nogueira. Obrigado pelo convite. Reforçamos que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. A primeira parte desse programa será da seguinte forma. Na primeira parte, os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN. Cada convidado terá 5 minutos para responder a questão. Pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Cada convidado pode interromper a própria fala, no máximo, 2 vezes. E acrescento, antes da nossa pergunta-provocação, seguimos a premissa da CNN, primeiro os fatos. É uma forma também de contextualizar o assunto para você que nos acompanha. Afinal, o que traz o relatório da CPI da pandemia? Foram 6 meses de trabalho. Ao final, um relatório de mais de 1.000 páginas que trazem o que o relator considera ações e declarações contrárias a medidas sanitárias, estímulo ao tratamento com ineficácia comprovada, disseminação de notícias falsas e atraso na compra de vacinas. O texto traz ainda recomendações de indiciamento. Os pedidos incluem 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, além de 78 pessoas. Na lista, há ministros, ex-ministros, os filhos do presidente que atuam na política, deputados, governador e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o qual recai o maior número de crimes sugeridos no documento para uma única pessoa. O relatório foi aprovado na comissão por 7 votos a 4. As imputações são técnicas, né? Nós não estamos discutindo aqui o pensamento político de partidos. O que vimos foi o debate que aconteceu na política. Essa etapa política foi encerrada. Começa agora a fase jurídica, que também suscita discussões e divergências. Quais são elas? É o que vamos saber a partir de agora. Senhores, a pergunta que o Grande Debate faz é: do ponto de vista jurídico, o relatório da CPI da pandemia se sustenta? Começamos com o doutor Rodrigo Rocha, 5 minutos com direito a 2 interrupções. Obrigado, boa noite a todos. O relatório é absurdo, mas ele não me surpreendeu. É claro que o ambiente no qual ele nasceu já prometia exatamente isso, né? Não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, estou trazendo fatos que me parece que não aconteceu com esse relatório. Mas quando se junta, né, um senador cuja esposa foi presa em flagrante com 3 dos seus irmãos em situação assim, absolutamente esdrúxula, inexplicável, com outro líder oposicionista, desafeto declarado do presidente da República, do seu governo, do seu sistema e dos seus. E ainda, como relator, um outro senador que também protagonizou por mais de uma vez as páginas policiais, eu penso que é por esse motivo. São coisas como esse procedimento que fazem o Brasil ser motivo de riso nos colóquios internacionais. Então, eu não esperava nada diferente disso. A CPI desbordou em muito do seu espectro de atribuição, de competência, se preferirem, e criou uma história muito antes de começar a investigar. Então, não me pareceu que foi uma CPI de investigação. Foi uma CPI para justificação. O quadro já estava formado, o objetivo era certo desde o início. E as personagens todas marcadas. De maneira que não importaria qualquer coisa que acontecesse na instrução desse feito, o relatório seria este aqui. E esse episódio da última terça-feira foi muito emblemático para se chegar a essa conclusão, né? Na manhã da terça-feira última, dia 26, o senador Alessandro Vieira solicitou e conseguiu do relator da CPI a exclusão do crime de um até então indiciado também, o senador Luiz Carlos Reins. Quer dizer, então,
isso é um indicativo do ambiente em que isso foi feito. Porque não é possível que em quase 1.200 laudas de documentos que levantaram absolutamente nada, as atribuições de responsabilidade, primeiro, que não poderiam fazer isso, principalmente na figura do presidente da República. Segundo, que tecnicamente ela é inviável, não se sustenta. A impressão que dá é que se quer consultar um bom estagiário de direito para se saber que essas atribuições, essas, por assim dizer, imputações, grosso modo, elas são autofágicas, suicidas, porque elas são inviáveis tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista fático até. De maneira que, por isso se vê, quer dizer, se o relatório de quase 1.200 laudas não conseguiu demonstrar, ou se conseguiu demonstrar, não haveria motivo para um simples pedido excluir a quem quer que fosse do seu rol de indiciados, né? Se é que se vai usar esse termo num sentido técnico corretamente. Então, de maneira que, para um primeiro plano, eu agora gostaria de ouvir o meu colega, doutor Mauro Menezes, a esse respeito. Doutor Mauro Menezes, acompanhamos a fala do doutor Rodrigo Rocha, em que ele foi muito enfático. O relatório da CPI é um absurdo e que a CPI não foi de investigação, e sim de justificação. Como de praxe, repito a pergunta do grande debate, a nossa primeira. Do ponto de vista jurídico, o relatório se sustenta? Os seus 5 minutos começam a contar a partir de agora. Se sustenta plenamente, Carol. No exercício das suas atribuições de fiscalização e controle, o Congresso Nacional, na CPI, reuniu de maneira histórica um trabalho minucioso de coleta de provas. As provas estão aí e os indícios de autoria da mesma forma. Nós temos agora uma espantosa radiografia das entranhas da administração da saúde, desastrosa em nosso país, num período absolutamente delicado da pandemia. É preciso identificar, portanto, que o trabalho da CPI oferece agora ao Ministério Público um enredo fatídico de negacionismo e irresponsabilidade governamental. Isso precisa ser enfrentado sem subterfúgios, sem fulanizar aqueles que trabalharam na produção do relatório. O Congresso Nacional é um prisma de representações políticas. E eu posso afirmar que existe sim fundamento jurídico para esses indiciamentos, para os crimes que estão sendo ali imputados. A Constituição da República veio a ser vilipendiada, inicialmente na promessa de que se garanta o bem-estar da população. É a primeira missão do governo que está no preâmbulo da Constituição. O governo federal virou as costas ao bem-estar da população, retardando a aquisição de vacinas sem qualquer necessidade, estabelecendo uma série de anteparos a recomendações científicas, no sentido de que houvesse distanciamento social, contenção de aglomerações, no sentido que fossem usadas as máscaras faciais, enfim, tudo isso foi objeto de uma campanha sistemática do governo federal e do seu principal representante, o presidente da República, inclusive fomentando a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, fomentando a falsa noção de que uma imunidade de rebanho, imaginem os senhores e senhoras, iria resultar da multiplicidade das contaminações, que as pessoas se imunizassem adquirindo a doença, o que é um absurdo e mundo afora não se admite. Então, o direito à vida, o direito à saúde foram brutalmente atacados pelo governo federal e pelas autoridades e particulares que foram agora apontados na CPI e devem sim ser responsabilizados de acordo com a lei e com o Código Penal.